Graça e paz, povo de Deus, bom dia. Eu sou o pastor Adilson Bonfim. O projeto é Jesus na Rua, este é o Diário da Fé e o tema é Esperança. O versículo que nós vamos meditar está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, e diz assim: E quem para isso nos preparou foi Deus, o qual nos deu a garantia do Espírito Santo. Glória a Deus, meus irmãos. E nós vamos dar uma viajada aqui por esse tema tão maravilhoso, tão vasto. E aí nós fazemos a leitura daquilo que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 5. E diz assim, para a gente poder entender aquela palavra que está escrita em capítulo 5, versículo 5. Então, diz assim: Nós sabemos quando a nossa morada terrestre, a nossa tenda foi desfeita, ou for desfeita, receberemos de Deus uma habitação no céu, uma casa eterna, não construída por mãos humanas. Por isso, suspiramos neste nosso estado, desejosos de revestir-nos o nosso corpo celeste. Meus irmãos, Paulo nos dá essa certeza de que nós não morreremos todos, mas transformados seremos. A transformação de corpo carnal em corpo glorificado é a imagem e semelhança de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo hoje ele tem um corpo e está fisicamente à direita de Deus Pai nas regiões celestiais, porque o corpo que ele recebeu foi um corpo glorificado. E aquela aparência que Jesus Cristo tinha aqui na terra, meus amados irmãos, ele tem lá no céu. É daquele jeito. Agora, lógico que aquela aparência na cruz, tal, do corpo triturado, do corpo. Não. É a aparência física que ele tinha aqui. Né? Não no dia da crucificação dele, no dia da morte, mas antes. Então, o que acontece? Mas o livro de Isaías nos dá uma prévia de como é a aparência de Jesus Cristo. Né? Como é a aparência dele? Ele dá essa prévia lá no livro de Isaías. Nós temos em vários textos, ele fala sobre a aparência de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, meus irmãos, a gente fica vendo aquela situação que a Igreja Católica, o catolicismo, não é a Igreja Católica, o catolicismo colocou para nós como Jesus tendo os olhos azuis, cabelo grande e uma pele branca. Jesus não é branco. A pele dele não é branca. A pele dele é castigada do sol, porque lá na Arábia Saudita temos remanescentes, pessoas que têm a aparência parecida com a aparência de Jesus Cristo. E uma outra situação, meus irmãos, ele não tem olho azul. Ele, se nós formos olhar a palavra de Deus quando se refere a, por exemplo, Davi tinha uma boa aparência, porque o hebreu ele tem uma aparência negra, a pele é negra, porque é castigada do sol. Por exemplo, nós vamos ver Esaú e Jacó. Esaú e Jacó, a palavra em francês para negro é noir.
e nós temos o vermelho para negro em aramaico, em hebraico. E aí, por quê? Porque ele é a cor do barro. Adão não era branco, não tinha a cor branca. Ele era a cor do barro. E nós temos essas alusões, essas situações, para poder compreendermos a aparência de Jesus Cristo. Mas o que eu quero ressaltar aqui é o que está escrito no versículo 5, que diz assim: E quem para isso nos preparou foi Deus, o qual nos deu garantia do Espírito Santo. Para quê, meus irmãos? Para que nós possamos viver uma vida de união com Deus. No versículo 3 de 2 Coríntios 5, ele diz assim, no versículo 2, aliás: Por isso suspiramos neste nosso estado, que nós estamos hoje, desejosos de revestir o nosso corpo celeste. E isso, 3, isso será possível se formos encontrados vestidos e não nus. Essa questão do estar vestido para Deus, meus irmãos, é vestido pelo Espírito Santo, revestido. A palavra de Deus lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: E recebereis poder ao descer. A palavra descer, em grego, ela é revestimento. E recebereis poder ao ser revestido o seu corpo com o Espírito Santo. Porque nós temos o Espírito Santo morando dentro, meus irmãos, mas o Espírito Santo ele desce na vida dos apóstolos como uma estola sacerdotal. Ele desce na vida de Jesus Cristo, quando foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás, é como se ele tivesse vestido uma túnica. Então, é disso que nós estamos falando. Aí ele continua no 4 e diz assim: Pois nós que estamos nesta tenda, que é o corpo humano, gememos acabrunhados, porque não queremos ser despojados da nossa veste, mas revestir a outra por cima desta, e assim aquilo que é mortal seja absorvido pela vida, pelo imortal, que é o Espírito. O Espírito é imortal, meus irmãos. Então, ele vai ser absorvido. É o que aconteceu com Jesus Cristo. O corpo foi glorificado e ele está à direita de Deus Pai hoje nas regiões celestiais. Amém? E um bom dia, meus irmãos. Deus abençoe.